Boa tarde a todos. Sou o Brigadeiro Ribeiro, chefe da primeira subchefia do Estado-Maior. Gostaria, em nome do nosso chefe do Estado-Maior, Brigadeiro Damasceno, e todo efetivo daqui, agradecer a todos e compartilhar esse momento de aprendizado, que é sempre muito bom, ainda mais se tratando de um tema tão atual que se conversa muito isso de ética no trabalho e na vida pessoal, mas pouco se entende. Pouco se questiona e pouco se estuda sobre isso para saber o que realmente é a ética e como a gente vive, ou deveria viver com esse conceito um pouco mais sedimentado. Aqui o Estado-Maior e a Força as instituições mais regulares têm uma preocupação muito grande, porque isso faz parte da própria sobrevivência da instituição. E baseado nisso, nós idealizamos esse simpósio em prosseguimento à atividade do fortalecimento, da formação e fortalecimento dos valores, da integridade na gestão pública, e que deu margem e concretizou esse primeiro simpósio. Agradeço demais a presença de todos, a participação de todos, e principalmente dos nossos palestrantes, doutor Rossano, doutora Lúcia, doutora Thelma, comandante Érica, major Daniela, doutor Joanisval, e todos aqueles que também engrandecerem esse primeiro, o próximo, se Deus quiser, terá, e tantas outras iniciativas que devem ser perpetradas e incentivadas nesse sentido, porque fala daquilo que é a nossa maior coluna espinhal e os nossos alicerces, que são os nossos valores. Então, de antemão, novamente agradeço e espero que sejam momentos bastante importantes para todos nós, porque estudamos algo que realmente faz parte da nossa essência. Muito obrigado a todos e passo novamente a palavra ao Dantas para que a gente inicie. Boa tarde. Comandante. Bem, senhores, dando continuidade, então, eu reforço o aviso que algumas pessoas estavam entrando aí ao longo desse processo de boas-vindas, né? Mantenham as câmeras desligadas, mantenham os áudios desativados, tá ok? E durante as perguntas e respostas que deverão ser feitas via chat, né, lá no final, a hora que eu chamar a pergunta que vai ser feita, aí aquele que vai perguntar pode abrir o áudio e abre o vídeo para falar direto com o Dr. Rossando, tá? Então, o Dr. Rossando Klingen é palestrante, escritor e psicólogo clínico, né, fenômeno nas redes sociais. Seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Autor de vários livros, sendo os mais recentes As Cinco Faces do Perdão, Help Me, Eduque e Eu Escolho Ser Feliz. É consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, no programa da Fátima Bernardes, né? Além de colunista da Rádio CBN. Foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu, particularmente, sou fã do Dr. Rossando, assim como dos demais palestrantes, já falei isso para ele mais cedo, gostaria de fazer isso pessoalmente, estar falando ao lado dele para pedir um autógrafo, não tive essa oportunidade de tietá-lo pessoalmente, mas aqueles que conhecem sabem da qualidade da palestra, e aqueles que ainda não conhecem vão ter uma grata surpresa e vão passar a ser seguidores dele nas redes sociais, com certeza. Então, doutor Rossando, mais uma vez, muito obrigado de coração, do fundo do meu coração, né, em meu nome pessoal, em nome do Brigadeiro Ribeiro, em nome da Força Aérea Brasileira, pela deferência de estar conosco hoje. E a palavra é sua. Muito obrigado. Tá, obrigado, Coronel Dantas, é uma alegria, obrigado pelo acolhimento carinhoso que tem me recebido, né? É uma alegria estar falando com vocês nessa tarde, todos que fazem a Força Aérea Brasileira e outras instituições que estão presentes nesse evento, para que a gente possa falar um pouquinho hoje da perspectiva da ética a partir da psicologia, né? Minha queridíssima amiga professora Lúcia Helena vai fazer isso tão bem com a filosofia, e a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia, para a gente entender como é que isso reverbera nas emoções. O Brigadeiro Ribeiro falou da ideia de que é um tema muito discutido, mas precisa ser melhor compreendido. Eu concordo absolutamente com ele. Então vamos do começo. Como é que começou a civilização humana? Porque a partir da compreensão que a gente tem de como começou a civilização humana,
a gente entende o que que a gente pode fazer para aprimorar esse processo civilizatório, o que que já deu certo, o que que ainda não deu certo. Bom, a professora Margaret Mead, uma grande antropóloga americana, estava dando uma palestra, quando uma pessoa na auditório perguntou assim para ela: professora Margaret Mead, qual é o símbolo que vocês encontraram nas escavações das civilizações antigas que denunciaram para vocês? Hoje começou a civilização humana, ou este evento denuncia que a civilização humana começou. E eu acredito que muita gente que estava lá, e eu também pensaria assim, que ela fosse falar de alguma tecnologia. Tecnologia é qualquer coisa que não está na natureza, que a gente transforma. Frutas, plantas estão na natureza, mas essa garrafa d'água, por exemplo, esse relógio que eu estou usando, ou esse telefone que eu estou usando para falar com vocês, esses fones de ouvido, esse óculos, nós criamos isso são tecnologias. As pessoas imaginaram que ela fosse falar, por exemplo, da invenção do fogo, de um tacape, de uma flecha, de inscrições rupestres numa caverna, e ela disse algo inusitado. Ela disse que o primeiro símbolo que denotava que a civilização humana começou como nós a conhecemos foi quando eles encontraram um osso do fêmur cicatrizado. O osso do fêmur é o maior osso humano, é o osso da coxa. E aí as pessoas ficaram perguntando o que isso tem a ver com o início da civilização. E ela explica. Na verdade, no passado, quando de um bando de animais, os seres humanos têm um grau de animal que se tornaram civilizados, né? Hominificados com razão. Quando uma pessoa do bando, alguém do bando cai, o bando abandona, aquele indivíduo é comido pelos ferozes animais que competem com aquele bando, para que o bando se salve. Então, quando um homem ou uma mulher caía, ela era trucidada ou ele trucidado pelos leões e o bando corria para escapar. Mas significa dizer que se alguém quebra o fêmur, não tem como correr. Você não tem como se alimentar, você não tem como fazer fogo, você não tem como se proteger, você não tem como chegar num rio para beber água, porque as dores são muito grandes. Significa dizer que em algum momento alguém quebrou o fêmur, mas havia feito uma conexão com outro ser humano, de modo que essa pessoa pensou assim: eu não posso seguir sem você, então eu vou cuidar de você. Então, a civilização humana não começa quando a gente inventa o fogo. A civilização humana começa quando a gente cuida de uma outra pessoa. Quando o interesse individual, ele não é maior do que o interesse do grupo. Quando o interesse do grupo começa a ser importante, mesmo sendo alguém que está lá quebrado, eu quero que ele esteja junto conosco. Cria-se os afetos. E a partir daí, obviamente, você também criou o fato de que, e quando o osso do fêmur não foi o que quebrou, foi o corpo inteiro que não passou mais a ter vida. O que é que nós fizemos como civilização para manter esse contato? Começou então os enterros, os velórios, uma forma da gente deixar claro que mesmo na ausência aquela pessoa estaria presente, porque de fato nesse evento, e a gente está vendo muito isso agora durante a pandemia, é muito mais é muito mais a falta que essa pessoa vai fazer na nossa vida, as conversas que nós não teremos com elas, que farão falta para a nossa existência, porque essa pessoa é inapagável na nossa memória. Então a civilização humana começa com um gesto de cuidado. Só que, obviamente, esse cuidado, ele era primeiro para aquele grupo pequenininho. Então, assim, se você é do meu grupo, eu cuido de você. Se você é de um outro grupo, você é uma ameaça. Começou-se, então, aqueles grupos bem tribais pequenos, depois família, depois clã, depois desse clã a gente vai para uma tribo, depois de uma tribo a gente vai sofisticando a sociedade, chega às cidades, depois a gente tem ali cidades-estados da Grécia Antiga, ou da época mesmo da Itália, aí chegamos ao Estado-nação, como a gente compreende hoje, e temos eventos transnacionais como a União Europeia, em que o indivíduo se identifica como europeu, né? E como a gente é, ao mesmo tempo, sem uma conotação política maior, mas nós somos brasileiros e nos sentimos latino-americanos, sul-americanos. Mas nós não temos aqui na América do Sul, no que pese o Mercosul, a mesma identidade transnacional que os europeus têm. Quando o indivíduo é do meu grupo, Aí aqui. beleza. Quando ele é de Caiu outro lá ele. grupo, eu tenho dificuldade. O que a gente percebe? Esse projeto de você cuidar de outra pessoa, de você fazer parte do processo com outra pessoa, criou o que um historiador, que hoje é uma das pessoas mais influentes que existe, que é o professor da Universidade de Israel, né, Yuval Noah Harari, ele vai dizer que a cooperação em grande escala é o que mais transformou a sociedade humana. Por exemplo, a gente pode olhar, se a gente assistiu Animal Planet, por exemplo, gorilas ou macacos cuidando uns dos outros, dos filhotes, e parece uma família humana.
Mas será que a gente conseguiria colocar, por exemplo, 50 mil gorilas para assistir um jogo do Flamengo com o Vasco em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo? Eles ficariam ali organizados olhando? Não. Somente o fato de que a gente conseguiu cooperar coletivamente é que fez com que a gente conseguisse construir o que a gente chama de projeto civilizatório. Inclusive, foi essa cooperação coletiva internacional que fez com que a gente conseguisse, em menos de 1 ano e meio, fazer uma vacina. Isso só é possível porque um indivíduo só, por mais conhecimento que tenha, ele jamais terá mais conhecimento do que um grupo inteiro. Mas aí a gente começa a pensar, e como é que acontece essa equação de você viver num grupo e como você vai viver essa experiência num grupo para que você possa entender como é que a ética vai funcionar dentro do mesmo grupo? Bom, existe uma coisa que a gente chama de favorecimento de grupo. Isso quer dizer o seguinte, que o membro do mesmo grupo, ele vai ter preconceitos positivos em relação aos membros do seu grupo. Vocês devem estar pensando assim, preconceito positivo? Gente, eu Sugestão. queria. Tem um áudio aberto da Aspaer que está atrapalhando aqui minha fala. Se vocês puderem fechar o microfone, ajuda, porque eu fico sem conseguir me concentrar. Eu agradeço, tá? Ele vai dizer o seguinte: quando você tem o favorecimento, membros do mesmo grupo, eles tendem a ter preconceitos positivos com pessoas do mesmo grupo, ou seja, se você sempre ouviu falar na palavra preconceito como algo negativo, na verdade, preconceito é uma preconcepção que a gente tem. Então, eu posso ter uma preconcepção positiva e uma preconcepção negativa. Então, imagine se a pessoa é da Força Aérea Brasileira, então, mesmo que eu não conheça, minha base de operação aqui é o Rio e o outro trabalha em Natal, por exemplo, mas nós somos da FAB, então nós temos uma preconcepção positiva um dos outros, porque nós sabemos da formação que nós tivemos, dos valores que nos rege, da disciplina da ordem do respeito que nós nutrimos pela instituição e pelo país. Então eu tenho uma preconcepção positiva. Mas o indivíduo é da Força Aérea Argentina. Ele é também de uma Força Aérea, mas de outro país. E aí você já fica aqui, pô, peraí, não, aí vamos pensar e a gente tem uma tendência de discriminar quando o indivíduo faz parte de um outro grupo, de uma outra cultura, de uma outra civilização, de uma outra família, de uma outra região, na tendência do favorecimento, ou seja, eu tenho a tendência de ter uma visão positiva de quem está no meu grupo e uma visão negativa de quem está fora do meu grupo. Isso é compreensível, mas isso empobrece as relações e diminui o enriquecimento do coletivo. Porque do mesmo jeito que no meu próprio grupo vai ter pessoas que, pô, eu questiono a ética ou a forma como essa pessoa vive a vida, eu acho que mesmo sendo do meu grupo, essa pessoa não é uma pessoa legal, há que se imaginar então que em outros grupos que não são o meu, deve ter pessoas legais, né? Como tem pessoas que não funcionam eticamente falando. Então, nesse processo, nós vamos construindo a capacidade de ir ampliando a nossa visão de mundo para não olhar favorecimento de forma a favorecer tão somente os que pensam como eu. Toda vez que eu faço isso, eu vou fazer o que a gente chama de visão extremista do mundo. Como é que o extremismo ocorre? Seja o extremismo político, religioso, o extremismo cultural, o extremismo ideológico, é sempre quando você tem uma variedade muito grande de opiniões de grupo, as comunicações ficam tão turvas que você tende a ir para as polaridades religiosas, políticas, éticas. Você fica tentando encontrar grupos que são melhor definidos. E aí você muitas vezes imagina que a definição da sua própria trajetória ou do seu grupo se define muito mais como um ataque ao outro. Por exemplo, nas religiões é comum as pessoas afirmarem sua crença negando a do outro. Então não basta eu dizer no que eu creio, eu tenho que atacar quem crê diferente de mim. Obviamente que se trata de pessoas que têm uma visão muito mais rudimentar da própria religião, porque as pessoas que estudam profundamente teologia, elas conseguem muito mais se encontrar nesses discursos, nesses encontros, nesses estudos, do que entender distâncias. As pessoas que têm pouca cultura, elas têm uma tendência muito mais de negar o outro do que de afirmar. Como se eu dissesse assim, isso é um comportamento tipicamente adolescente. Por exemplo, um adolescente que gosta de jogos de computador ou de jogar no celular, ele vai criticar o adolescente que gosta, sei lá, de heavy metal, ou aquele que gosta de esportes radicais, e aquele que gosta de esportes radicais vai criticar aquele que gosta, por exemplo, sei lá, de jogar em computador, e o que gosta de heavy metal vai criticar o que gosta de música sertaneja. É como se, para afirmar a minha identidade, eu nego a sua, mas isso é uma coisa muito comum numa fase chamada adolescência, em que eu tenho pouca concepção de quem eu sou, e a concepção de que eu sou baseia-se muito mais no ataque àquilo que eu não sou. Quando o indivíduo vai amadurecendo, ele permanece sendo ele,
Ele não abre mão de sua visão de mundo, de suas fronteiras emocionais, mas ele entende que existem outras alternativas e outras formas de ver a vida que não é a dele. Mas existem outras coisas que dificultam a nossa capacidade de viver essa experiência, de estar no coletivo, porque muitas vezes a nossa própria cabeça é capaz de nos enganar sobre o que é fato, o que é realidade, o que é ficção. Vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Imagine um filme clássico aí de sessão da tarde do tipo Eu ainda sei o que você fez no verão passado. Uma pessoa chegando lá, entrando numa fazenda, conversando com uma pessoa, de repente a luz acaba, você está lá assistindo um filme, comendo pipoca, sabendo que é um filme, mas você está entrando na trama. Ou uma série da Netflix, de repente aquela moça entra no porão, porque a luz apagou e toda casa americana tem sótão e tem porão, ela vai lá no porão, que é onde fica geralmente o fusível que queima em qualquer filme de terror clássico, e quando ela acende a luz, pá, um susto, todo mundo se assusta no cinema, mas você sabe que é um filme, você sabe que a atriz está bem, provavelmente morando em Malibu, na Califórnia, muito bem, deve ter ganhado uns 20 milhões de dólares para fazer aquela cena do filme, e você está lá nervoso, comendo pipoca, ansioso, vendo aquela coisa, porque o cérebro não diferencia ficção de realidade. E ele é capaz de ser enganado. E aí começou-se então a fazer uma série de pesquisas que começou a ser feita a partir do advento da Segunda Guerra Mundial para tentar explicar como o berço da civilização ocidental, a Alemanha, berço da música clássica, da filosofia, como aquela sociedade se deixou levar pelas ideias do nazismo. Era a ideia como, de que modo as pessoas foram tão manipuladas. E ao final da guerra, em 45, com mais de 70 milhões de pessoas mortas por causa da guerra, a pergunta que todos os acadêmicos faziam é como evitar que isso aconteça de novo? Por que isso aconteceu? Aconteceu um evento ali por volta de 1954 que chamou a atenção de psicólogos da Universidade de Michigan, um deles chamado Leon Festinger. Ele começou a perceber que, na época, uma senhora chamada Dorothy Martin, que na verdade era um pseudônimo de Marian Cage, ela afirmou que tinha recebido uma mensagem de guardiões de um planeta desconhecido chamado Clarion, que eles destruiriam a Terra no dia 21 de dezembro de 1945. Ela colocou lá anúncios e disse que quem quisesse ir até a fazenda dela ficasse fazendo parte dessa seita nova, porque as pessoas seriam poupadas, mas o resto da humanidade seria destruído. Então, Fissinger pensou assim, vai ser interessante eu entrar nessa seita para que eu possa investigar o psiquismo das pessoas que acreditam nessas ideias. E ele entrou como adepto dessa seita, estava lá no dia 21 de dezembro de 1945, de 54, a imprensa americana do lado de fora esperando se esses ETs apareceriam, óbvio que eles não apareceram, porque senão a gente estaria sabendo hoje, e ele ficou ali querendo saber o que aconteceria com os adeptos daquela seita quando ela dissesse que o ET não veio, que os ETs não vieram. E ela disse assim: olha, tá, vamos chamar a imprensa e vamos dar um comunicado. E todos foram com ela. A base da fazenda, microfones, apostas, luzes. E ela disse o seguinte: que por causa do sacrifício daquele grupo que tinha ficado naquela fazenda, os ETs tinham poupado a Terra. Ou seja, a gente sempre cria uma justificativa para continuar acreditando no que a gente quer acreditar e nega qualquer coisa, por mais óbvia e verdadeira que seja, que vá de encontro às nossas crenças. E é por isso que é tão difícil mudar a opinião das pessoas. Pessoas psicologicamente estáveis foram se tornar membros dessa seita. Não eram pessoas com transtorno, eram pessoas comuns. Então, uma coisa que é muito interessante em relação à ideia de ética é que precisamos ter o mínimo de coerência emocional e maturidade, porque alguém que é facilmente controlável e manipulável, ela não consegue ter uma opção ética porque ela está em função de responder ao grupo e nem sempre o grupo está indicando aquilo que é o melhor. É preciso ter a capacidade de ter um discernimento entre o que é de fato importante eticamente como valor, para que mesmo que o grupo queira fazer um movimento, você faça aquilo que é correto. Mais ou menos a mesma professora Margaret Mead vai dizer o seguinte, que o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem e o que elas dizem que fazem são coisas inteiramente diferentes. Eu vou repetir para vocês fixarem, tá? O que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem e o que as pessoas dizem que fazem são coisas inteiramente diferentes. Porque nós vivemos numa sociedade que é muito mais comum a gente ter preocupação em agradar o grupo do que em viver a própria experiência quando ela é aquilo que a gente reputa como verdade. E por que isso acontece? Por que a gente tem dificuldade de viver essa experiência no grupo? Porque a gente tem uma necessidade profunda de pertencimento, de fazer parte do grupo.
de se sentir pertencente. A coisa mais dolorosa para qualquer ser humano é a exclusão. É por isso que, por exemplo, prisões em que você coloca o indivíduo isolado, em solitárias, eles não podem ficar muito tempo. Se você deixar um indivíduo dentro de uma solitária durante muito tempo, ele perde as características humanas, ele se torna animalesco, porque ele perde o contato com o ser humano. Ele precisa voltar a ter o contato com o humano, porque esse contato com o humano é que reverbera a própria humanidade dele. A gente vê isso naquele filme O Náufrago, de Tom Hanks, que ele cai numa suposta ilha abandonada, uma suposta ilha inabitada, e se torna o único sobrevivente, né? E ficando lá, ele, para não surtar, para não perder a personalidade, ele pega uma bola da marca de vôlei de produtos esportivos da marca Wilson, coloca a mão ensanguentada, faz um rostozinho humano e conversa com o senhor Wilson. Ele briga com o senhor Wilson, ele desabafa, ele chora, ele conta o cotidiano. É a relação especular. Eu preciso de um outro humano para ter a minha humanidade preservada. E como não tinha ninguém vivo, ele cria um ser humano. E é interessante porque quando ele finalmente consegue ultrapassar as ondas gigantes daquela ilha num barco que ele constrói e consegue ser resgatado, a bola, ou seja, o senhor Wilson, cai no mar e ele tenta pegar, mas não consegue, a bola então vai ficando bem longe. E mesmo sendo resgatado num grande navio, sabendo que voltaria à civilização, como ele tinha passado alguns anos ou meses investindo todas as suas emoções naquela bola, que era um representante de um ser humano, quando ela cai no mar e vai embora, ele chora. Ele fica em posição fetal de alguém que está sentindo uma profunda perda e vivencia o luto, provando que os seres humanos eles são feitos para o afeto, para o amor. E quando falta gente para amar, a gente ama coisas, mas ama. Só que tem uma questão muito séria aí, a gente percebe isso na adolescência. É que esse pertencimento, pertencer a um grupo, ele tira a nossa autonomia. E ao mesmo tempo nós queremos autonomia. E a autonomia implica que você vai abrir mão de um pouco de pertencimento para ganhar autonomia. Por exemplo, você faz parte de uma família que todo mundo é militar, ou você faz parte de uma família que todo mundo é médico ou médica. E você chega para os seus pais e diz assim: olha, todo mundo aqui é médico, todo mundo aqui é médica, mas eu quero fazer direito, ou eu quero fazer ciências políticas, ou eu quero fazer teatro. A família não aceita aquilo muito bem, porque parte da identidade da família é aquela profissão. Então, em algum momento, você vai sentir que a família vai. Famílias comuns, né? Claro, tem aquelas famílias excepcionais em que as pessoas aceitam tanto a diferença uns dos outros que até estimulam que você seja como você quer ser. Mas não é a verdade para a maior parte de nós. Ah, a família é para você? Como assim? Poxa vida, é tão mais fácil. A gente tem consultórios, tem clientela. Se você se tornar um médico, se você se tornar uma médica, fica tudo muito mais fácil. Aí você vai fazer teatro, você vai fazer direito. Não tem nada a ver, não tem ninguém na família que vai poder te ajudar nisso. Mas para você ser você, você insiste na sua autonomia. Para insistir na sua autonomia, você perde um pouco de pertencimento. E tem que ter uma maturidade muito grande para abrir um pouco mão desse pertencimento, do grupo, para ser quem você quer ser. E as pessoas que se destacam, elas passam por isso. Eu lembro muito da música de Rita Lee, que queria ser cantora, e aí ela bota isso na música dela, né? Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família, é hora de você assumir e sumir. Ou seja, já que você quer ser cantor e aqui a gente não aceita isso, te vira, né? Claro que nem toda família expulsa um filho que vai viver uma vida diferente, mas existe essa expulsão física mesmo, te vira, e existe aquela, já que você não quer ser médico, como todo mundo aqui, eu vou mais conversar com seu irmão, que é médico. Eu vou conversar mais com sua irmã, com sua prima. Você vai conversar o que com você? Você agora é advogado? A gente não tem nem o que falar. Todo mundo aqui é militar e você resolve ser professor? A gente não tem nem o que conversar muito, porque você está num grupo muito diferente do meu. E isso é uma coisa que vai gerar uma forçação de barra na experiência de conviver em grupo. A Unesco estabeleceu os chamados 4 pilares da educação. Quem trabalha com educação sabe muito bem disso. Foi numa reunião capitaneada por um francês chamado Jacques Delors, que decidiram quais os 4 pilares que definiriam um ser humano com plena capacidade de conhecimento. E aí chegaram à conclusão de que um ser humano capaz de pleno conhecimento, ele tem que ter a capacidade de aprender a conhecer, ou seja, por exemplo, tabela periódica, genética e biologia. Com isso, eu faço vacina, né? Eu aprendo a conhecer e aprendo a fazer. Eu pego, por exemplo, química
e física dos materiais, né? Engenharia de materiais com química, e transformo essa garrafa que eu estou aqui, ou esse copo que está aqui, né? Essa lente do meu óculos, esse telefone que eu estou usando, essa internet, é fruto do que a gente aprendeu a conhecer e do que a gente aprendeu a fazer. Nisso a gente é muito bom. Nós avançamos de Thomas Alva Edison, da luz elétrica, para cá, coisa que a gente não avançou em 10 mil anos de histórias, porque aprendemos a conhecer e aprendemos a fazer. Estamos entrando numa nova fase, não é o tema hoje, mas é só para que vocês fiquem aí na instigação sobre isso, porque nós entramos na era da robótica, da machine learning, máquinas que pensam, da 5G, que é a internet das coisas, junto com tecnologia de CRISPR, que é edição de DNA, feita em quintal, sem ser no laboratório categoria 5, o que é um risco para a humanidade, né? Alguém criar um vírus, de repente, do nada, brincando no quintal. A humanidade vai passar por uma transformação tão absurda nos próximos 10 anos que a gente nem consegue dizer como seremos em 5 anos. E é a primeira vez que isso acontece na história humana. Não sabemos dizer onde estaremos nos próximos 5 anos, dada a velocidade de estruturas tecnológicas que nós estamos vivendo agora. Mas os outros dois pilares, se um é aprender a conhecer e aprender a fazer, são pilares cognitivos, da competência cognitiva. Os outros são aprender a conviver com os outros e aprender a ser pessoa. E aí a ética, ela vai fazer com que aquilo que eu aprendi a conhecer e a aprender a fazer tenha que servir para os outros e não somente para mim ou só para o meu grupo. Obviamente, a gente tem uma tendência inicial de usar uma descoberta para ganhar vantagem. Por exemplo, numa guerra, a explosão de Hiroshima e Nagasaki pelos americanos durante o final da Segunda Guerra Mundial é exatamente a utilização de uma coisa que a gente aprendeu a conhecer, a energia nuclear, e a fazer, a bomba nuclear, para destruir o outro. No entanto, foi tão impactante aquele evento, mais de 300 mil vidas em 2 cidades ceifadas em questão de segundos, que gerou um trauma, e como nós vimos um projeto civilizatório, criamos um conjunto de regras que, embora dali para adiante, durante inclusive a Guerra Fria, aumentou-se exponencialmente o arsenal nuclear, nunca mais ninguém jogou uma bomba nuclear em ninguém, tomara que isso não aconteça, né? Mas a mesma energia nuclear que a gente usou para matar pessoas, a gente salva milhões de vidas por ano. Todas as radiografias e tomografias que a gente faz tem que ter a radiação que foi percebida e construída e mais ainda, digamos, desenvolvida por Madame Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel, né? Madame Curie de Química. Nós temos também toda a radioterapia, que alguém que tem um tumor cancerígeno não morre, porque faz radioterapia, bombardeia o tumor cancerígeno e sobrevive. Então, nós erramos no momento, mas acertamos muito depois. A gente consegue equacionar isso. Porque a grande questão da ética é conviver com os outros. É o pilar de aprender a ser, eu preciso me conhecer, ter ética pessoal. Se eu não tenho ética pessoal, por exemplo, eu não tenho amor próprio. Se eu não tenho amor próprio, eu sou uma pessoa que me submete a relações que não têm sentido. E é nesse movimento de pessoas que se submetem a relações que não têm sentido, porque não tem amor próprio, não tem ética pessoal, que você termina se transformando numa pessoa incapaz de se permitir amor e se submete a relações terríveis. Tem gente que prefere ser um terreno baldio, o lixo afetivo dos outros, do que ter a dignidade da própria relação. Tem uma música que eu não lembro, parece que o nome da música é Emprego de Cobaia, que diz assim: se você for amar alguém, teste esse amor em mim, e se você for beijar alguém, teste esse beijo em mim, me use e me use, me abuse e saia, porque eu aceito esse emprego de cobaia. Olha só, uma música que diz isso, e é verdade que muita gente se permite isso, é uma música que fala de alguém que não tem ética pessoal para com a própria vida. E é óbvio que se eu não tenho ética para a própria vida, eu não vou ter ética para a relação com os outros. Então, viver uma relação ética com o outro implica em viver uma relação comigo, ética. Aprender a ser pessoa é uma condição para aprender a conviver com os outros. Mas a ética não é uma coisa tão simples. Tem os dilemas éticos que a gente passa na vida inteira. Um dilema ético muito grande, talvez você já tenha ouvido falar dele, é o dilema do bonde. É um dilema comum numa aula de ética que a gente utiliza. Inclusive, eu indicaria aqui, eu peguei alguns livros do professor Michael Sanders, da Universidade de Harvard, e o curso dele é um dos mais disputados no mundo hoje para ética. Ele tem esse livro Justiça, o que é fazer a coisa certa. Ele tem esse livro aqui, Contra a Perfeição, Ética da Engenharia Genética, e tem esse outro livro aqui, O que o Dinheiro Não Compra, Os Limites Morais do Mercado. Esse Michael Sanders, inclusive, se você olhar aqui, ó, eu vou deixar aqui o nome dele para vocês verem e anotar,
Tem vídeos dele no YouTube legendado em português, porque ele é hoje um nome respeitadíssimo no mundo, fazendo uma excelente reflexão sobre ética. E o dilema do bonde é o seguinte: você está lá, sentado, olhando, 6 trabalhadores trabalhando. Um está numa linha de trem aqui, 5 na outra. Você percebe que tem um bonde desgovernado vindo. As pessoas que estão trabalhando nas linhas de trem estão com tapadores de ouvido que não vão conseguir ouvir o ruído, porque eles estão ali com aqueles equipamentos que diminuem o ruído externo. Eles não estão vendo o perigo. Você percebe que o bonde vai na direção dos 5 e vai ser fatal, eles vão morrer. Mas tem uma alavanca que, se você mexer, e você pode mexer, esse bonde vira e vai só para um e mata um. Só que entenda, se você deixar o bonde ir, vai matar 5. Mas você não interferiu naquilo, você não criou problema. Mas se você mexer na alavanca, você vai salvar 5, mas você decidiu quem vai morrer. É um dilema. Aí que a gente vai chamar de deontológico e de utilitarista. A gente vai explicar daqui a pouco. Aí tem outra coisa que é, bom, e se eu ver que tem uma outra pessoa aqui em cima que, se eu empurrar, ela cai e o trem desgoverna e nem mata um trabalhador nem os outros 5? Também é uma outra decisão. Só que agora não é somente uma alavanca que você vai apertar. Você vai empurrar uma pessoa para morrer e você vai vendo que vai ficando complicado. Esses são os 2 princípios clássicos da ética, né? O deontológico ou utilitarista. O deontológico é o princípio moral, não matarás. E o utilitarista é, eu vou minimizar o dano, eu vou puxar a alavanca para matar um, mas vou salvar 5. O tempo inteiro a gente enfrenta esses dilemas éticos, inclusive na educação, no caráter, a forma de experiência. Vivemos isso o tempo inteiro. Mas a grande questão que se fazia, a grande pergunta que fazia era o seguinte: será que nós somos pressionados pelo grupo? Será que o grupo nos pressiona a fazer uma coisa que nós não concordamos? Essa foi a grande pergunta feita após a Segunda Guerra Mundial, e agora eu quero falar para vocês das experiências mais incríveis que foram feitas em pesquisas universitárias e em grupos acadêmicos no mundo inteiro para falar sobre isso, sobre o quanto o grupo interfere. Para explicar, por exemplo, como é que Josef Mengele, um dos maiores carrascos nazistas, ele fez várias atrocidades com os judeus, entre elas matou 150 mil em tanques gelados de hipotermia. É uma das formas mais dolorosas de morrer congelado. E quando ele estava lá com aqueles judeus gritando em piscinas térmicas geladas, por favor, me mate. Aí um jovem soldado puxava a arma, colocava na cabeça, compadecido daquela pessoa que gritava, e ele dizia: não faça isso, porque isso é uma pesquisa do governo alemão. Aquele jovem soldado colocava então a sua arma, e ele era um homem normal, não era um psicopata. Aquela pessoa, no final do dia, ia para casa, botava os filhos para dormir, encontrava com a esposa. No entanto, diante de ordens que naquele momento não fazia sentido, mas porque era ordenada, ele obedecia. Isso vale em qualquer lugar, na religião, em qualquer grupo que você imaginar. Se em algum momento, se aquele grupo não tivesse sob o controle de uma ética maior, as pessoas fazem atrocidades. E aí fizeram algumas experiências. Uma é incrível, é assim: pegaram 5 gorilas e colocaram numa jaula. 4 estavam famintos. Aliás, um estava faminto. Um deles estava faminto há 2 semanas não comia, o que para um animal de grande porte é muita fome. E os outros 4 completamente saciados. Colocaram uma haste com uma banana, a banana vem descendo, o gorila sobe e puxa a banana. Quando ele puxa a banana, os que estão embaixo recebem um jato de água gelado e um choque elétrico. Não entendem por quê. E mais uma banana desce, e ele, só para puxar a banana, quando ele puxa mais uma vez embaixo, os 4 levam um choque e jato de água gelada. Como os animais não têm raciocínio lógico como o ser humano, que faz uma relação de causa e efeito rápida, foi no 5º choque, no 5º jato de água gelada, que os gorilas relacionaram o choque à subida daquele outro. Então, quando ele desceu, eles bateram nele. Aquele que estava apanhando não sabia por quê, era a primeira vez. Foi que eu fiz, fui pegar minha banana e estou apanhando. E aí ele vai pegar a 6ª banana. Quando ele volta, apanha de novo. Na 7ª banana, quando ele sobe e volta, apanha de novo. A partir da 8ª banana, não tem mais choque nem jato d'água gelado. Eles querem saber o seguinte: será que esses gorilas vão cristalizar esse comportamento? Ele sobe, ninguém leva jato d'água gelada, ninguém leva choque, e quando ele desce,
eles batem de novo. Cristalizaram o comportamento. Mas aí colocam um sexto gorila, que não levou choque, que não levou jato d'água, que não fez uma associação entre o gorila que sobe e o gorila que desce e o choque elétrico e a raiva para bater nele. Mas quando ele chega lá, que o gorila só para pegar a 10ª banana, que volta, apanha de novo. Aquele que olha os 4 batendo, pensa assim, né? Ou seja, associa assim. Deve ser esta a regra do grupo. É melhor ir lá e bater junto com esses 4 do que ser a vítima que apanha. Ele vai, mesmo não tendo sofrido o choque elétrico e condicionado ao comportamento, ele segue o padrão do grupo. Ah, Rossano, mas isso é animal. Fala de coisas com seres humanos. Vamos lá. Stanley Milgram, da Universidade de Yale, faz uma pesquisa revolucionária. Então, inclusive, tem até um documentário, um filme na Netflix que fala desse evento que é fantástico. E aí ele começa a fazer algumas experiências. Ele pede alguns médicos para que os médicos eles peçam que os pacientes, quando cheguem, quando o paciente chegar, você peça que ele fique em pé, fique com um pé só, que ele pule com um pé só, vá até a janela, coloque a língua na janela e volte. E depois você pergunta como é que o paciente está e o que o trouxe ele à consulta. E assim os médicos agiam. Fique em pé, pule num pé só, vá até a janela, coloque a língua na janela, volte aqui agora. E aí, quando eles sentavam, o que é que ele trouxe aqui? Qual é a sua queixa principal? Ah, eu estou com dor de garganta, eu estou com dor no peito. Nenhum paciente perguntou, doutor, por que o senhor mandou fazer essas coisas tão sem sentido aqui? Ele chamou isso de síndrome do jaleco branco, a tendência das pessoas a obedecerem pessoas que ocupam cargos ou que ocupam espaços sociais privilegiados. Ele fazia outra coisa, ele pegava os alunos e iam para uma praça pública, imagina aí vocês que estão, por exemplo, na sede em Brasília, chegarem aí em algum ponto daí do plano piloto, ou perto da torre de televisão de Brasília, e juntar aí, sei lá, 30 militares cada olhando para cima. Vai acontecer que um monte de gente vai chegar e vai olhar para cima, e depois vai ter imprensa cobrindo aquilo ali. Por quê? Porque que está acontecendo? As pessoas imitam o comportamento das outras, mas ele fez uma coisa mais radical. Ele queria entender o cerne do que fez Joseph Mengele e tudo o que aconteceu na Alemanha nazista. Ele fez uma experiência na Universidade de Yale, em que ele colocou alunos para responder a perguntas, e do outro lado, alunos que iam fazer o julgamento dessas respostas. Então era assim, esse aluno ali, ele vai começar a responder as perguntas. Tem um vidro, que é um aquário, que tem um vidro, do outro lado está outro aluno, ele está com a placa com a mão nessa placa metálica. Toda vez que ele errar a resposta da pergunta, você aperta nessa alavanca que ele vai receber um choque de 15 volts. Se ele errar novamente, você aperta novamente um choque vai para 30, 45, 60 e assim de 15 em 15 chegará a 450 volts. Antes de começar a pesquisa, ele perguntou a psiquiatras e neurologistas e psicólogos dos Estados Unidos o que eles achavam que essas pessoas fariam. E todos disseram: ninguém dará choques de mais de 150 volts, a não ser criptossádicos, pessoas que de fato têm um sadismo patológico. Resultado: os alunos, 65% deram choques de até 450 volts. Claro que a pessoa não morreu, porque a pessoa que levava o choque, ela simulava o choque, mas a pessoa que estava dando não sabia que era uma simulação. E tinha um determinado momento que a pessoa fazia assim: por favor, pare, eu sou cardíaco. E quando a pessoa olhava para o professor Stanley Milgram, eu devo continuar? Ele dizia: continue, que isso é uma pesquisa do governo americano. E a pessoa apertava. 65% daqueles jovens seriam tão submissos a ordens absurdas quanto os alemães foram a Joseph Mengele. Mas 35% não obedeceu. 35% não obedeceu. Mas naquela época, um grande psicólogo social chamado LaRose, ele vai dizer o seguinte sobre essa experiência e todas que foram feitas sobre comando e controle. Personalidade, quem você é, muitas vezes importa com quem você está. A pressão do grupo ela existe. Por isso que a grande questão é: você pergunta para os seus filhos como é que são os amigos deles? Como são os pais dos amigos deles? Porque você cria seu filho da melhor forma possível e um dia ele volta num caixão porque foi e fez o que você sempre pediu para não fazer. Um pega, entrou no carro para fazer um pega e ele volta no caixão. E você diz: mas eu dei a melhor educação. Eu sempre fiz o melhor. Eu sempre orientei. Por que esse menino entrou no carro? Pressão de grupo. A vigilância na sociedade tem que ser constante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre vigilâncias sociais para a gente entender a importância do conjunto social pressionar para a construção da ética, porque a gente entende isso de forma melhor
e aí já fica perto do final da minha hora de fala, para a gente falar um pouquinho e responder algumas perguntas de todos vocês, tá? Veja só, o que faz uma sociedade ser funcional? O que faz uma sociedade ser melhor do que outra? É o povo? É um clássico, né? E aí no Brasil a gente faz até piada. Não, o Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tufão, não tem furacão. E aí o anjo diz, por que você não fez nada disso no Brasil, Deus? Aí Deus diz, é porque você não sabe o povinho que eu vou colocar lá. A piada que nós contamos sobre nós mesmos e sobre o preconceito que nós temos com nós mesmos. E isso não diz nada a não ser falta de conhecimento. Porque o que torna um povo mais funcional do que outro não é a raça desse povo, mas as instituições que funcionam nesse país. Os países que as instituições funcionam bem são países com ordenamento ético maior. E os que não funcionam bem têm um ordenamento ético menor. Quando a gente viaja para um país que a gente chama de primeiro mundo, o que a gente percebe são um pacto coletivo funcional. Não é porque as pessoas são boas e maravilhosas, é porque tem um conjunto de instituições. É como aplicativos. De que adianta um bom celular sem aplicativos? Sem o Waze, sem o seu YouTube, sem o seu Internet Bank, sem o seu navegador, sem o seu e-mail, né? Sem a rede social. Ele é só para ligar e para chamar, não adianta, ele tem que ter aplicativos. Uma sociedade funcional tem que ter aplicativos, e esses aplicativos são instituições. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ainda fazia psicologia quando indo para a faculdade. Eu tinha mais ou menos 17 anos na época. Aqui na minha cidade, na Secretaria de Finanças, é um prédio histórico em Art Deco, que era um hotel que virou sede da Secretaria de Finanças. É um dos pontos de ônibus no centro da cidade. A prefeitura colocou, somente naquele ponto, 2 grades para que as pessoas entrassem em fila. Só isso. Não botou ninguém lá instruindo, agora tem que entrar em fila aqui, só as grades. O que aconteceu? As pessoas olhando para a grade começaram a entrar na grade. Outras pessoas continuaram a entrar no ônibus assim que abria a porta fora da grade. Mas as pessoas que entravam pela grade olhavam com uma certa repúdia para quem entrava fora da grade. E essa pressão social, essa vontade de pertencimento, fez com que as pessoas que entravam fora da grade começassem a se sentir incomodadas com o olhar dos que estavam dentro da grade e disseram, melhor entrar na grade. E começou todo mundo a entrar na grade, para quando o ônibus chegava, parava e todo mundo entrava em fila. Mas é interessante porque só era nesse ponto do ônibus e nenhum outro tinha. Quando as pessoas chegavam no outro ponto do ônibus que não tinha grade, todo mundo entrava de forma tumultuada. Mas ali, como tinha uma instituição que era representada pela grade, todo mundo entrava na grade. Não sei por que a prefeitura tirou essas grades, não colocou em nenhum outro ponto, e eu observei o movimento. As pessoas continuavam em fila ali. Elas se condicionaram como os gorilas, que ali tinha que ser fila. Mas como a grade não estava mais lá demarcando a presença de uma instituição que norteava a norma, as pessoas voltaram a entrar de forma desordenada. É por isso que, para a ética funcionar, além dos meus padrões internos, tem que ter uma pressão externa para que vivamos uma sociedade ética. Hoje a gente bota cinto de segurança sem nenhum problema, mas antigamente teve que ter lei, multa. Teve gente que no começo comprou camisa do Vasco para parecer que estava usando o cinto de segurança. Até que as pessoas simplesmente automaticamente colocam. Não tem mais hoje que colocar um aviso que é proibido fumar em lugar fechado. A gente já sabe. No começo, aquilo teve que ter norma, campanha, publicitária, as pessoas pedindo, as pessoas criticando pelo olhar quem fumava. Sai daqui, você está fumando no ambiente fechado. As pessoas começaram a ter vergonha de fumar no ambiente fechado. E hoje ninguém mais tem que dizer, porque aquilo virou um comportamento que foi estabelecido. Significa dizer que se as instituições não são vigilantes em manter a ordem, a desordem vem e o caos acontece. Vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava numa palestra em uma cidade chamada Tampa, que fica do lado oposto a Miami, no estado da Flórida, e tinha uma palestra de manhã em Orlando. Estava em Tampa à noite, a distância de carro de Orlando para Miami é 1 hora e meia. E aí eu não queria ir de manhã para a palestra, ou seja, eu não queria dormir em Tampa para pegar o carro e ir de manhã para a palestra em Orlando, porque o trânsito de manhã é absurdo. É uma cidade cheia de carros. Aí eu disse, não, eu vou dormir em Orlando, porque eu já amanheço no hotel onde eu vou fazer a palestra e de boa e tal. Então, como quando eu viajo aqui para ir para o aeroporto de madrugada não tem policiamento de rodoviário na rua, na pista, você passa um pouco da velocidade. Mas lá eu pensei a mesma coisa, condicionado ao comportamento aqui, era o meu padrão de comportamento. Eu estava lá 90 milhas, o que dá 110 quilômetros, que era a velocidade permitida, mas aí eu cansado, com sono, eu resolvi fazer a coisa mais imprudente, mais estúpida do mundo,
que achar que se eu for mais rápido eu chego logo, e aí, na verdade, eu estava correndo muito mais risco. E aí eu fui lá, estava a 130, quando de repente um carro de polícia sai do nada, 2 da manhã, mais ou menos, eu acho, que eu ainda jantei quando terminei a palestra lá com o pessoal em Tampa. E aí, quando eu tô chegando em Orlando, um carro de polícia no meio da estrada, assim, de noite, sai e me persegue. E eu fico, meu Deus, já fico pensando tudo que vai acontecer, o caos todinho. E aí eu lembro que meus amigos que moram lá, tenho vários amigos que moram em vários países, e disseram assim para mim, ó, se um dia você fizer alguma coisa aqui que chama a atenção da polícia, eu até perguntei, mas por que você está dizendo isso para mim? A pessoa, não, é porque tem coisas que nós fazemos num país que é normal e que no outro não é. Então tem coisas que aqui é ilegal no Brasil e tem coisas que no Brasil são ilegais aqui. Então, caso você seja abordado pela polícia, eu quero lhe dizer como é que você tem que reagir. Você baixe os vidros do carro, ligue as luzes, coloque as mãos visíveis e abertas sobre a direção do carro, fica olhando para frente, o policial vai chegar do seu lado, vai começar a gritar com você e você só diz uma coisa: I'm so sorry, ma'am. I'm so sorry, ma'am. Eu lamento muito, eu lamento muito. E eu disse assim: se for uma policial mulher, eu vou dizer I'm so sorry, ma'am? Aí eles disseram sim, porque aqui no woman, man nesse caso é autoridade, não é gênero. Então você diz I'm so sorry, ma'am, mesmo que seja uma policial mulher. E foi exatamente o que aconteceu. Sai uma policial mulher do carro, vem andando, coloca a arma aqui em riste e, na minha direção, vira e começa a me esculhambar, me chamar de assassino, de uma pessoa perigosa, que eu estava pondo em risco a vida das pessoas, e grita, e grita, e eu fiquei, I'm so sorry, man, I'm so sorry, man. Ela começa a insistir muito que eu era um assassino e eu resolvo fazer uma coisa que eu não deveria ter feito. Falar. Eu olho para ela e digo assim, mas não tem ninguém há 1 hora nessa pista, como é que eu vou ser o assassino? Ela olhou para mim e fez, e você não é uma vida, não? Se você morrer, ninguém vai sentir sua falta? Aí eu voltei, I'm so sorry, man. I'm so sorry, man. Quando ela pediu o documento do carro, eu quase tive uma crise de riso, porque o documento do carro era de uma operadora de locação chamada Alamo. Enquanto ela me esculhambava em inglês, eu tentava traduzir para entender e ter um mínimo de comunicação com ela. Eu lembrei quando eu puxei o documento da Alamo da sessão da tarde. Versão brasileira Alamo, ou versão brasileira Albert Richards, né, que era clássico. Mas consegui me controlar, porque eu seria preso, obviamente, se eu risse diante dela. Ela, mais uma vez, gritou muito comigo, disse que eu não fizesse mais aquilo. Quando ela saiu, eu não conseguia me mover no carro. Minhas pernas não funcionavam. Depois de 10 minutos, quando eu voltei a mim, eu consegui dirigir. No outro dia, quando eu cheguei em Orlando, quando o sinal começava a ficar amarelo, eu parava. Porque eu fiquei bom? Não. Porque a norma institucional se apresentou diante de mim. Nesse mesmo país, quando o furacão Katrina passou em New Orleans e destruiu a cidade, inclusive o 911, prefeitura, bombeiros, nada podia funcionar, como não tinha instituições vigilantes, a prova de que não é o povo, mas as instituições, esse mesmo país, numa cidade tão funcional quanto, por exemplo, né, Tampa e Orlando, como não tinha polícia na rua, como não tinha instituição funcionando, morreu mais gente assassinada do que pelo furacão. As pessoas matavam umas às outras nos supermercados e nas farmácias, porque eles andam armados. Tá, todo mundo matando uns aos outros para poder pegar comidas, água. Ou seja, sem instituições, a barbárie acontece. Claro, tem povo que tem uma tradição cultural tão grande, tão longeva como os japoneses, quando passou aquela tsunami que destruiu inclusive a zona nuclear, mesmo sem a presença do governo, as pessoas, 5.000 anos de tradição histórica, diferente dos Estados Unidos e do Brasil com 500 anos, eles automaticamente se comportaram a defender uns aos outros e criar circunstâncias coletivas favoráveis. Mas será que se aquilo ali durasse 1 ano, continuariam assim? Ou seja, o que garante a ética civilizatória é um comportamento meu, mas instituições ao redor que façam com que o grupo tenda aos padrões éticos. Se eu desestruturo as instituições que criam as condições para a ética acontecer, nós voltamos à barbárie. Vide, por exemplo, lamentavelmente, o caso agora do Afeganistão, que é aquele frágil Estado montado artificialmente pelos americanos. Quando eles saem e o governo abdica do poder e foge, o presidente foge, o exército fica sem comando, apesar de terem 200 mil homens treinados pelos americanos, como não tinha comando, as instituições todas caem por terra, e em menos de 2 dias, para a surpresa do mundo, os talibãs chegam em Cabul e o país está em completa decadência, sistema bancário sem funcionar, tudo desestruturado, porque as instituições mínimas que funcionavam ruíram do dia para a noite. Então a ética é uma construção pessoal e coletiva, que precisa que a gente olhe
com muita grandeza para a vida, pensando muito na minha contribuição para o coletivo. Não somente no interesse individual. Quando eu penso no interesse individual, todos perdem. Quando a frase que define um povo é "você sabe com quem você está falando", todos perdem. Quando a frase que define um povo é "você pensa que você é quem", todos ganham. Porque a frase "você sabe com quem você está falando" está querendo dizer "eu sou melhor que você, então eu posso bolar as regras e fique calado". Quando eu digo "quem você pensa que você é", eu estou dizendo "você é igual a mim, portanto obedeça, filha, portanto faça o que é certo, portanto não queira burlar as regras". Aí sim, nós vamos construindo aquilo que nós consideramos uma sociedade mais ética, mais transparente, e são as mais prósperas, são as mais justas, são as economicamente mais desenvolvidas, são as tecnologicamente mais desenvolvidas. Não por acaso. A ética tem um impacto profundo em tudo que nós fazemos, de forma individual e de forma coletiva. Mas eu fiz essa fala inicial aqui para que a gente refletisse alguns pontos e queria chamar o Coronel Dantas para a gente agora responder algumas das perguntas que vocês possam ter enviado aí via chat. Enquanto o Dantas entra, eu vou aqui hidratando um pouquinho a garganta, gente. Cadê você, Dantas? Obrigado, doutor Rossandro. O senhor me ouve bem agora? Deixa eu ver se a minha Perfeito. conexão. Escuto perfeito. Beleza. Ok. A gente teve algumas perguntas aqui no chat. Eu queria responder a todas, então eu vou chamar primeiro você. Eu queria ficar atento Dantas, eu acho que talvez você tenha que tirar o vídeo, porque esse quando você diálogo, bota né? o vídeo, aí eu começo a escutar picotado. Teu vídeo aí Pronto. vê agora. Agora? Melhorou. Perfeito. Então, Escuto bem. eu vou pedir para que cada um daqueles que fez a pergunta aqui que possa se dirigir diretamente ao senhor, até para ter a oportunidade de falar o senhor falar um pouquinho e que Claro. faça a sua própria pergunta, né? Então, diferente do que eu tinha pedido, para não abrir para aqui que abrir o vídeo e o áudio, não abra o vídeo então. Então, só peço que faça a pergunta pelo áudio, tá? Então, o primeiro que eu vou chamar é o suboficial Marcelo, aqui do Estado da Aeronáutica. E, Marcelo, por favor, abra o áudio aí e faça a pergunta, se for possível. Marcelo, me escuta? Estão me ouvindo bem? Ouvindo Alô, bem, estão me Marcelo. ouvindo Pode falar bem? agora. Tá ok. Parabéns pela palestra. A minha pergunta é a seguinte: se enquanto seres humanos somos capazes de nos congregar, capazes de nos solidarizar ante uma tragédia, por exemplo, mas também somos capazes de manter uma posição antagônica que fere a ética e o senso comum, do que é certo e do que é justo. Com base nisso, doutor, eu gostaria que o senhor comentasse como o senhor explica a polarização que nós vivemos hoje na sociedade brasileira. Essa polarização, ela começou a ser... Sempre existiu momentos históricos em que a sociedade vai para uma aceitação da diversidade, depois ela vai para uma polarização contra a diversidade. É um movimento que chamamos pendular, né? Só que a gente está justamente no momento de polarização no mundo. E isso foi identificado melhor na eleição Trump-Hillary, né? A eleição Trump-Hillary deixou um passivo nos Estados Unidos até hoje muito ruim. Tem famílias que até hoje não voltaram a se falar. Então, polarizações, como eu falei, religiosas, políticas, ideológicas, culturais, elas sempre existiram. Só que tem um evento novo aqui no mundo, né, que são os eventos das redes sociais e os algoritmos matemáticos que estão por trás das redes sociais. Eu até sugeriria assistirem O Dilema das Redes Sociais na Netflix, porque é um documentário feito por pessoas que criaram a internet e que deixaram bem claro que no início, quando elas criaram, por exemplo, o botão de curtir do Facebook, do Instagram, elas tão somente queriam que a pessoa dissesse gostei da sua foto. Só que o algoritmo matemático, ou seja, a matemática por trás de todo esse sistema complexo de redes sociais, ele quer dar audiência, ele quer que você passe mais tempo na internet, e quanto mais tempo você passa na internet, mais propaganda aparece para você, porque nós não pagamos o Facebook, nós não pagamos o Google, nós não pagamos o Instagram, nem o Twitter, nem o TikTok,
porque nós somos o produto. Por isso que é de graça, porque nós somos o produto oferecido para as empresas. E o produto tem que dar audiência. Então, para eu permanecer nas redes sociais, eu tenho que achar interessante. E os algoritmos matemáticos, eles, aspas, perceberam que o que mais fazia as pessoas ficarem tempo na internet era discurso de ódio, de raiva e de manifestação de grupos contrários. Vamos dar um exemplo simples aqui, Marcelo. Será que a gente conseguiria ligar para alguém e passar, tipo, 3 horas elogiando uma pessoa? Pensa nisso. Mas será que você consegue imaginar que você consegue passar 3 horas esculhambando uma pessoa? Isso é um não sei o quê. A gente consegue passar horas criticando alguém, mas dificilmente passa minutos elogiando alguém. Então, as redes sociais começaram a serem montadas para que toda vez que uma coisa fosse contrária ao que eu penso, já que eu não curti a foto, por exemplo, Marcelo colocou um negócio, eu não curti a foto de Marcelo, então o Instagram, o Facebook vai dizer assim, ele não quer curtir as coisas de Marcelo, nem o que Marcelo comenta. Aí curti de João, ou de Dantas, por exemplo. Então vai ficar mostrando Dantas, mas não vai mostrar Marcelo. Com o tempo, eu só vou ver pessoas que eu quero que pensem como eu e não vou ver mais pessoas que discordam de mim. E toda vez que chegar uma coisa de um grupo contrário ao meu, mesmo que seja verdade, mesmo que seja lógico, como não é o que eu quero acreditar, eu nego. É por isso que a gente passa fake news. Quando a mentira é favorável às minhas crenças, mesmo quando eu sei que é mentira, eu passo. Quando ela é contrária às minhas crenças, mesmo que seja verdade, eu não passo. Então, eu nego a verdade contrária às minhas crenças e passo a mentira favoráveis às minhas crenças. Aí a sociedade entra num colapso, que é o que a gente está vendo muito aqui e lá, enfim, e começa então a perceber que tem que criar um conjunto de novas regras para que esse status civilizatório que nós temos, que é frágil, que não é garantido, permaneça, para que as instituições funcionem e para que a gente consiga criar um conjunto de novas leis para regular algo que é novo para a gente, são as redes sociais e o impacto que ela tem na formação do que a gente chama de bolhas ideológicas, que acontece tanto na extrema-direita como na extrema-esquerda, em qualquer lugar do mundo, extremismos que se diga, por exemplo, o extremismo islâmico, que é um pequeno grupo dentro do grupo dos xiitas, que é uma minoria islâmica, porque a maioria é sunita. Dentro de uma maioria sunita de quase 90%, tem os xiitas, e dentro dos xiitas tem um grupo de extremamente radicais, que são os que acham que podem matar os outros porque pensam na religião diferentemente de você. Polarizações são sempre incapacidade de permitir que o outro seja quem ele é. Nunca quer dizer que eu posso ser como eu quero. Eu posso continuar acreditando no que eu acredito, mas eu não tenho que destruir quem pensa diferente de mim. O que é a guerra? A guerra é a incapacidade de manobrar conflitos. Conflitos é da natureza humana. Mas quando eu não consigo equacionar os conflitos, eu vou para a guerra e ela é sempre destrutiva. Obrigado por perguntar, viu, Marcelo? Espero que eu tenha respondido. Sim, obrigado. Ok. Nossa segunda pergunta foi confeccionada por Saulo Landgraf. Se eu não me engano, é o militar do Exército Brasileiro. Boa tarde, senhor Sandro. Eu sou o Major Landgraf, aqui de Porto Alegre, no Comando Militar do Sul. Queria primeiro agradecer aí pela palestra, pelos assuntos que foram abordados com tanta propriedade. E a minha pergunta, ela foi um pouco tirando conclusões daquilo que eu entendi, que o senhor considerava como a formação de uma ética na sociedade, né? Eu perguntei assim como tendo percebido que na fala do senhor há uma psicogênese dos costumes em cada comunidade, como se os costumes eles nascem e são formados através de um psicológico do grupo de uma determinada comunidade. Eu queria saber se o senhor considera que é possível, para além dessa psicogênese, né, desses costumes, que haja alguma base comum para alicerçar a ética, independente assim de tempo, grupo, crença, de forma assim universal e necessária, e porque não sei, me parece que independente do Talibã, né, como a gente gosta de caracterizar como um extremismo, para todos me parece errado o matar, né? Eu vou matar, enfim. Me parece que em qualquer tempo, grupo um para além do meu direito tirar a vida de outro,
né, que não seja, claro, fundamentado naquelas questões de Uhum. autodefesa, legítima defesa, enfim. Queria Sim, saber sim. se tem esse, na ideia do senhor essa base comum, universal, necessária, independente. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A busca da sociedade para que ela alcance patamares de estado civilizatório extremamente mais significativos do que o que a gente alcançou e nos trouxe aonde a gente está, ou seja, a gente avançou muito, é justamente a consolidação desses aspectos éticos perenes, que estão, digamos assim, para além das culturas locais. Mas quando a gente olha a realidade dos países, a gente percebe que não existe, mesmo, por exemplo, o direito à vida. Por exemplo, se eu acho que o direito à vida só tem quem pensa como eu, não tem uma ética presente nesse grupo, né? Então, quando eu tento destruir o feminino, eu tento matar quem é de outra religião e acho que e por causa disso tem que ter uma jihad, uma guerra santa, seja uma guerra santa cristã durante a Idade Média ou a guerra santa agora muçulmana, não dos muçulmanos, mas de pequeno grupo minoritário muçulmano no mundo atual. Nós estamos vendo que o grande projeto humano é que a gente construa essa ética perene e esses valores que estão para além das culturas locais, que nos daria uma base, né? Por exemplo, um dos sonhos ali final da queda do Muro de Berlim, governo Ronald Reagan, início do governo primeiro W. Bush pai, era que com o fim da União Soviética, a queda da Cortina de Ferro, a democracia, modelo americano, fosse espalhada pelo mundo. E, não, agora está tranquilo, nós vamos espalhar esse modo, o American Way of Life vai se espalhar mundo afora. E foi o que motivou, por exemplo, claro, tem outras razões econômicas de petróleo no meio, mas, por exemplo, Bush a invadir o Iraque ou ir lá também, lá para o Afeganistão, tentar instalar uma democracia num país que nem Gengis Khan venceu, nem os soviéticos venceram, nem Alexandre o Grande venceu, porque eles vivem naquele universo deles caótico até hoje. Claro que teria muitos mais estudos históricos para a gente tentar entender melhor. Então, se a gente for olhar de 1000 anos para cá, ou de 500 anos para cá, o que avançou foi exatamente isso. Aqueles valores éticos comuns, para além da cultura, começaram a ganhar mais e mais povos. Então, quanto mais nações entrarem nessa orquestração de um pacto coletivo, e daí a importância de instituições multilaterais internacionais, por exemplo, é nos escombros da Segunda Guerra que surge a ONU, né? Tribunal Internacional de Haia, enfim, um conjunto de órgãos internacionais para arbitrar, né? Pelo menos minimamente diminuir. O próprio Conselho de Segurança da ONU é para evitar que esses 5 grandes detentores de armamento nuclear se destruam. Então, quando você aumenta a base dos países que comungam de valores éticos comuns, essa psicogênica grupal começa a avançar e a ceder aqueles valores mais próximos de uma coisa não civilizatória em busca da aproximação daquilo que é mais civilizatório ou que tenha mais a ver com um padrão humanamente aceito dessa ética mais transcendente ou perene, como você colocou. Espero que eu tenha respondido, Saul. Sim, sim, muito obrigado. Obrigado. Eu estou respondendo sem patente, viu, gente? É só porque eu esqueço das patentes. São tantas patentes diferentes, não é desrespeito, não. Eu estou falando Marcelo, Saulo, mas não é com desrespeito, tá? Ah, sem problema, doutor. Então, a próxima pergunta aqui é do Major, acho que é Ferri, que se pronuncia, que é do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. Por favor, Major Ferri. Boa tarde, professor Sandro. O senhor me ouve? Boa tarde, Fé. Escuto Eu perfeitamente. queria agradecer pela palestra. Eu acredito que tocou em pontos muito importantes. E a minha pergunta está diretamente ligada à ética militar, né, e regras e padrões que estimulam o profissional militar a agir de acordo com o sentimento do dever, né, a honra pessoal, o pundonor militar. E o senhor em algum ponto colocou aí sobre as novas tecnologias, né? Tanto a machine learning, a big data, a inteligência artificial, que são tecnologias disruptivas. Uhum. E nós temos também um cenário que agora tem nos levado a trabalhar mais isoladamente, né? Que é o Covid. E aí a minha pergunta é: como esses dois cenários, né? Tanto da tecnologia quanto da pandemia, pode afetar a nossa ética de forma ética militar? A ética militar e a ética humana de um modo geral, Fé, eu acho que a grande questão que está, por exemplo, eu falo muito para empresas também, para também órgãos públicos, eu acho que a ética é somente se o indivíduo só se comporta com uma vigilância,
O fato de que as pessoas estão em casa dá uma angústia institucional, porque eu não estou vigiando o comportamento do outro. Então, eu tenho que confiar muito mais na ética pessoal do que na ética do grupo, porque não tem câmeras, não tem um comandante do seu lado ou um gerente do seu lado dizendo faça isso ou faça aquilo. Mas o que a gente sabe, inclusive, dessa sociedade, como você muito bem colocou, disruptiva, é que o comando-controle, claro que tem sua importância, ele cede cada vez um lugar para um compartilhamento de possibilidades de grupo. Nós saímos, tem até um que ele foi secretário de defesa do governo, Bill Clinton, e é professor de Harvard sobre isso. Ele lançou um livro, não sei se o livro está aqui perto de mim, tá, chamado O Futuro do Poder, que ele não, inclusive não tem mais editado no Brasil, mas eu recomendaria para vocês, inclusive vocês que trabalham com o mundo militar, esse livro é muito importante ser lido, O Futuro do Poder. Ele tem uma tese aqui central do livro que é a seguinte, Ferri, ele diz o seguinte: no passado nós sempre tivemos o que se chama de transição de poder entre agentes estatais ou não estatais. Por exemplo, o poder saiu da Inglaterra para os franceses, holandeses, portugueses, espanhóis ao final da Segunda Guerra, foi para os americanos e agora, em tese, está indo para a China. O poder fazia parte da Kodak, depois foi para a Sony, da Panasonic foi para a Apple, e assim o poder transitava entre agentes estatais ou não. Mas tem uma coisa nova, que é a difusão do poder. Com o telefone, uma pessoa hoje tem milhões de seguidores. E ela não é uma empresa, ela não é um agente estatal, mas ela é capaz de influenciar mais do que um país. Você deve ter visto, por exemplo, o exemplo do jogador português, que esqueci o nome dele agora, deu um branco, que tirou uma garrafa de Coca-Cola e botou uma água, e esse gesto simples dele, com mais de 200 milhões de seguidores no Instagram, despencou as ações da Coca-Cola, né? Que é esqueci o nome do jogador português, enfim. E aí Cristiano a gente Ronaldo. tem, exatamente, obrigado, Cristiano Ronaldo. A gente tem aí, desde uma digital influencer que estimula na cidade tal que você mora a vestir tal roupa ou a jogar tal joguinho, né? Há pessoas comuns que hoje tem uma rede que faz um noticiário na TV, ou eu, por exemplo, que na verdade fiquei conhecido porque resolvi gravar vídeos de iPhone aqui no interior da Paraíba. Continuo morando aqui em Campina Grande, mas por causa de uma sociedade que tem essa visibilidade pela internet, eu não precisei ir para Rio e São Paulo para poder ser uma pessoa conhecida. E isso é algo novo, ou seja, há uma difusão do poder, né? Nesse momento, dentro da pandemia, nós temos que olhar para isso não como um problema, mas como uma solução e entender que eu tenho que desenvolver muito mais a ética pessoal, porque aí eu não tenho que ter tanto um grupo pressionando para que você se comporte como deveria. Eu lembro muito de uma carta que Martin Luther King, né, um dos grandes nomes que lutou pelos direitos civis americanos, mandou para o pai quando estava lá em Harvard estudando. Ele disse assim: olha, pai, fique tranquilo que eu não estou fazendo aqui nada do que eu não faria na sua frente. Isso é um princípio ético, ou seja, eu não preciso da sua vigilância para que eu me comporte segundo os padrões e valores que você me passou. E agora ao mesmo tempo, o nosso teste de fazer o que é certo mesmo sem vigilância e da instituição perceber o quanto ela conseguiu construir esses padrões no grupo para que, mesmo distante, cada um se comporte como deve ser. Muito obrigado, professor. Nada, Fé. Ok, agora, Capitão Oliveira, que é o nosso capelão do Comando Geral de Pessoal aqui da Força Aérea. Por favor, Oliveira. O senhor me ouve, professor? Perfeitamente, Oliveira. Uma satisfação ouvi-lo. Já tinha ouvido em outras ocasiões, pela TV ou internet. Pegando um ganchinho, que tem a ver com essa fala final que o senhor falou, fiquei pensando aqui, durante a palestra, o seguinte: as Forças Armadas e também outras forças de segurança, elas incorporam anualmente milhares de pessoas, todos os anos, né? E essas pessoas, elas trazem consigo os seus valores éticos, suas crenças, sua educação e tudo mais. E às vezes se deparam com os valores e éticas organizacionais que acabam, não vou dizer todos, mas às vezes um ou outro conflitando com os valores que elas trouxeram. É possível conciliar? Como trabalhar isso, né? Como que a organização ela pode fazer para incorporar os seus valores
naquelas pessoas que pertencem a ela, de tal forma que não seja necessária essa vigilância constante? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta boa e de $1 milhão, Oliver. Eu primeiro vou falar uma coisa assim, que é, quais são, se a gente tivesse aí ao vivo conversando, eu ia perguntar para vocês o seguinte: comparativamente, os jovens que entram hoje nas forças de segurança, aqui, comparado aos que entravam nos anos 80, nos anos 90, o que que mudou? Eu não sei exatamente o que mudou, mas eu posso pressupor, baseado no que eu vejo no mundo lá fora, do mundo da caverna, como vocês chamam, né? A geração antiga, gerações anteriores, era uma geração que tinha dentro das famílias muito mais disciplina, respeito e ordem. Os pais ocupavam um lugar, pais e mães, de princípios de ordem moral, de respeito e tal. Isso foi se perdendo no mundo ocidental de um modo geral, tá? Inclusive, eu fiz uma palestra com o neto de Gandhi, que é Arun Gandhi, que mora na Inglaterra. Ele fala o nome do avô hoje. Já fiz 2 vezes com ele. Ele me falou que na Índia já começou um movimento desse tipo, dos filhos desrespeitarem os pais, mas é bem menos do que no Ocidente, tá? Então, a pessoa que ela não respeita o pai e a mãe, que ela acha que o pai e a mãe não têm autoridade, quando ela entra, por exemplo, nas forças de segurança, que são instituições que primam pela ordem, pela autoridade, elas já vão entrar com choque, né? Porque elas vão vir de um mundo sem autoridade e aí elas vão ter 2 movimentos. Ou elas estavam querendo alguém para ser autoridade, e aí elas vão achar muito legal que alguém vai fazer isso por elas, ou elas vão, porque nunca aceitaram autoridade, confrontar com essa autoridade e não conseguir conviver sobre as regras desse grupo, desse coletivo e desse ordenamento que é necessário para a construção de uma força de segurança. Isso é uma coisa. Quanto mais o indivíduo vem de casa com isso, melhor. A grande questão é que, por exemplo, eu não sei se é assim, mas nas empresas, nas grandes empresas, nas grandes corporações privadas, eles investem milhões, não é pouco dinheiro não, milhões na seleção de pessoal. Por que eles fazem isso? Oliveira, eles pensam o seguinte: eu prefiro um profissional que seja muito ético, mas seja tecnicamente incapaz, porque eu treino ele tecnicamente, porque toda empresa é uma universidade corporativa, e as forças de segurança são uma universidade corporativa. Você vai entrar na corporação e aprender as regras e a forma de agir dentro daquela corporação. Aquilo eu vou te dar. Eu treino as suas competências técnicas, mas a tua capacidade ética, eu posso gerar uma pressão para que ela fique dentro da ordem. Mas se você não tiver ela como essência, você vai ter sempre que ser vigiado. Senão você burla a regra. Nas empresas privadas, quando elas perceberam o prejuízo que elas tinham, elas começaram a gastar milhões na seleção, com psicotestes, com dinâmicas de grupo, que vai identificando padrões narcisistas, padrões personalistas, padrões egoístas, padrões que não querem o grupo, padrões que só querem ter as vantagens, e vão tirando essas pessoas. E às vezes você tem lá um indivíduo que tem uma formação em Harvard e um cara que tem uma formação na Unisquina. Mas o cara da Unisquina é uma pessoa muito mais decente, moralmente, no teste, do que o de Harvard. Eles vão ficar com o da Unisquina. Porque eles vão pegar aquele da Unisquina e vão treinar. Mas o de Harvard, eu treino a competência técnica, mas eu não treino a competência ética. Eu tenho que, quanto menos ética aquele indivíduo que entra na instituição tiver, mais a força institucional vai ter que funcionar para mantê-lo sempre em vigilância para que ele ande conforme tem que andar. Quando eu procuro, sobretudo, as pessoas que têm valores, aí eu treino o resto. Mas aí tem uma outra questão, né? Por exemplo, no caso da sua segurança, eu estou aqui só conjecturando, Oliveira, porque eu não conheço em profundidade, de jeito nenhum, a sua segurança, a FAB, o Exército, não conheço, assim, né? Tenho muitos amigos, enfim, mas não conheço os procedimentos. Aí tem outra questão. Ah, Rossano, tudo bem, a gente também quer essa pessoa ética, mas, por exemplo, se eu quero uma pessoa para o Exército ou para a Marinha ou para a Aeronáutica, eu também quero uma pessoa fisicamente capaz. Então não adianta ela ser uma pessoa maravilhosa e ser uma pessoa sem competência física para enfrentar o projeto que eu vou colocar ela lá. E aí você vai ter que ir conjugando, de acordo com cada instituição, como é que eu busco, além disso que eu quero, como aquilo que é uma habilidade que a pessoa tem que trazer cognitiva ou física, mas também buscar fazer uma seleção de um pessoal mais ético, porque diminui a pressão institucional e elas conseguem, mesmo sem instituição, se comportar conforme esses padrões que rapidamente são assimilados por ela, porque a ética pessoal vai entrar em harmonia com a ética institucional. Obrigado, professor. Nada, Oliveira. Ok, o próximo inscrito para perguntas é Roberto Sangaletti.
Eu não sei exatamente de que instituição é, mas, por favor, Roberto, pode se dirigir ao Dr. Rossano. Boa tarde a todos. Eu me chamo Roberto Sangalés, eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, nesse momento, estou assessorando o Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia. Primeiramente, meus parabéns à Força Aérea Brasileira pela iniciativa, né? Nesse momento, o Coronel Dantas, que está à frente dessas questões, né? Está conduzindo. Esse convite que foi feito às Forças Auxiliares, né? Meus parabéns por estarem tratando desse tema tão importante. Dr. Rossano Plígio, parabéns pela palestra, né? Foi excelente, sempre com esse nível, né, de trazer os assuntos técnicos também para a humanidade, né? Ou seja, somos seres humanos e precisamos cuidar da tecnicidade e também do nosso lado humano. Isso é muito importante, né? Ver essa forma de o senhor agir nas palestras, a forma de conduzir. Bom, especificamente sobre o ensino da ética profissional, ética militar, que é uma característica das forças militares, o que o senhor considera assim, atualmente mais conveniente? Nós termos uma disciplina especificamente denominada ética profissional, ou nós termos, dentro das disciplinas, né, das malhas curriculares, dos cursos, a temática ética sendo tratada dentro dessas disciplinas? O que o senhor acha que seria mais conveniente? Roberto, eu acho que, para agora, obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras. Para agora, eu acho que o ideal é a gente ter um modelo híbrido. É importante que tenha entre as disciplinas e que isso seja tratado de modo prático, não apenas discursivo. Mas como nós não temos garantia de que, por exemplo, o professor que está tratando de matemática vai conseguir, a contento, entregar também dentro do seu conteúdo ética, que tenha a disciplina ética para que a gente tenha um espaço, um momento na grade curricular para que aquilo seja tematizado. Porque senão a gente pode deixar tão difuso que a intenção é ótima, porque eu colocaria aquilo de forma mais prática, mas termina que ninguém entrega aquilo que eu precisaria e nem aquele espaço que eu tinha preservado de uma disciplina de ética é trazido. Mas, sobretudo, que caso essa disciplina continue, que ela seja muito mais prática e menos teórica, que ela seja muito mais discursiva, muito mais com pesquisa, muito mais com experiências do que apenas assim, como os pré-socráticos viam a ética, como os socráticos, como os filósofos. Bom, o conhecimento é profuso hoje. Em qualquer lugar, você vai no Wikipédia, tem 99% de acerto das informações que estão lá. Você tem informações sobre tudo isso. O importante é como é que eu vivo isso. Como é que isso é no dia a dia, na minha profissão, como é que isso é conjugado. Então, a meu ver, particularmente, tá, Roberto? Nesse momento, eu traria para essa difusão nas disciplinas, mantendo a disciplina de ética. Quando eu visse a funcionalidade disso aqui na disciplina, ela deixaria de ter função de existir, porque, de fato, a ética é em qualquer lugar, é na matemática, é na língua portuguesa, é no socorro, é em qualquer canto que a gente vai viver, né? Eu gostaria, doutor Clígia, de completar a questão. Sim. A gente tem uma possibilidade, né, de acordo com a teoria, a psicometria, né, de você fazer uma análise do nível de julgamento moral desses jovens, né, que adentram as forças militares, não de forma individualizada, mas para ver o conjunto, né, desses jovens que adentram e que vão se submeter a uma nova formação, né? Muitos deles até já têm uma direção profissional, mas optam por ser profissionais das Forças Armadas e auxiliares. E se seria conveniente mesmo, né, tornar isso um padrão de fazer um teste, né, relacionado à ética, ou seja, relacionado a julgamento, nível de julgamento moral, e isso ao longo da carreira promover esses momentos, né, antes e ao final dessas formações, buscando, né, interpretar como é que esses jovens estão lidando, né, com esses dilemas éticos. Era essa. Seria muito, Roberto, seria muito importante, seria muito válido, ajudaria muito. Eu lembro que uma vez quando eu atendi no consultório, teve um caso de um concurso para juiz que o que passou em primeiro lugar no teste de psicológico tinha características clássicas de psicopatia. Você imagina alguém com o poder de juiz de primeira instância, ao mesmo tempo com características de psicopatia. Ele foi reprovado, ele questionou inclusive o teste e a gente teve que deixar bem claro. Eu ajudei um juiz, aliás, um desembargador, a fundamentar a peça jurídica, dizendo que se fosse divulgado o resultado do teste, ele era invalidado. O teste, por natureza, tem que ser secreto, tem um grau de subjetividade, mas é muito controlado isso, porque você tem como garantir ali, por exemplo, através de lâmina de Rorschach ou qualquer outro teste, que você consiga perceber padrões, porque por mais que a pessoa minta, o teste vai conseguir identificar esses padrões. A gente não garante 100%, mas a gente limpa aí
boa parte do grupo que não tem compromisso nenhum com ética, com valores de grupo, com instituições, com ordem, hierarquia e respeito, que é essencial, por exemplo, na sua segurança. Se você identifica que esse indivíduo não tem padrão mínimo de sair, você vai gastar muito investimento para não conseguir fazer com que ele desenvolva isso que é essencial e basilar para que todo o projeto institucional aconteça e ele no grupo. Então, procurar fazer isso, ver como outras forças de segurança fazem isso. Nas forças de segurança nos Estados Unidos é muito comum isso. E quanto mais você aumenta a base da aplicação dos testes, mais eles caem de valor, e o que você gasta nele, você economiza no treinamento. Então, termina que a conta sai melhor para quem investe nisso. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Nós temos agora 3 perguntas aqui, doutor Rossandro. Eu vou ver se dá tempo da gente fazer as 3, tá? Então, a primeira delas é do Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Não se identificou, não sei nem o nome, tá? Somente identificado como Comando Geral do Corpo de Fuzileiros. Então, quem fez a pergunta, por favor, pode dirigi-la diretamente ao doutor. Está me ouvindo, professor? Perfeito, perfeito. Bom, é comandante Castilho, mas vamos fazer aqui uma coisa bem simples, é Castilho só, e eu tenho que fazer uma tietagem, porque afinal de contas, do interior da Paraíba, eu acompanho os seus vídeos no YouTube e estou muito feliz de estar aqui falando com o senhor. Tá? Obrigado, Castilho. Eu dirijo e coordeno um trabalho de relações interpessoais do Comando Geral, um programa que a gente tem de coaching para oficiais, é um programa de otimização de desempenho e empregos e recursos humanos, é um programa maior, muito mais amplo, que trabalha com os valores dos fuzileiros, honra, competência, determinação e profissionalismo. Logicamente que esses 3 primeiros são valores e a profissionalismo é consequência disso tudo. Mas uma coisa e trabalhamos também com a diferença das gerações. Então, tudo que passou e perpassou com o que o senhor falou, com o que o Oliveira perguntou, com o que o Major do Bombeiro disse, tem sido de uma valia tremenda. Eu tenho certeza que vamos sair muito maior desse simpósio que entramos. Mas a pergunta e o problema que vivemos, vamos direto à pergunta, já fiz a pergunta até que ponto as pessoas, com as suas crenças, são eticamente afetadas por conta de uma dissonância cognitiva que as fazem acreditar que suas verdades são absolutas. Verdade absoluta é um perigo, professor. Vamos tentar ampliar esse assunto. Com certeza, sim. As dissonâncias cognitivas que nós temos, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir que elas existem, né? No momento em que eu entendo que elas existem, não tem cura sem diagnóstico. Eu não sei se eu vou me curar do câncer se não tiver o diagnóstico do câncer. Eu não vou me curar do fanatismo, qualquer que seja ele, se eu não admitir que tem em mim a possibilidade de eu me enganar nas minhas percepções. Só que enquanto o indivíduo não aceita essa verdade, ele tem que entender que tem uma sociedade que está dizendo que essa é a verdade. Só que a gente está numa era, né, Castilho, que é a era da pós-verdade. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, fato vira fake, fake vira fato, o que é mentira vira verdade, e o que é verdade científica vira mentira. Então, há uma cacofonia, uma falta de razão tão grande, o que só aumenta e instiga mais conflito. Eu sou muito esperançoso com relação à raça humana, porque, assim, olhando historicamente todos os eventos anteriores, sejam de conflitos entre povos, ou de enfrentamento de pandemias ou de guerras, nós saímos melhores depois como civilização. Sofremos pra caramba, não está sendo diferente agora, mas a gente aprende muito, porque no fundo, todo mundo quer paz de espírito, é o que todo mundo quer, só que eu não posso impor a minha paz ao outro, a minha forma de ver a paz é desse jeito, então você tem que aceitar, senão eu lhe anulo, eu lhe cancelo, eu lhe mato. Não vai rolar, vai ser conflito. Então, estamos num momento de conflito exacerbado, de dissonância cognitiva muito gigante, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, e por isso a importância das instituições que garantam, beleza, você quer acreditar nisso, mas existe uma verdade, ou como a gente viu aí numa das perguntas que foi feita, eu acho que foi pelo Saulo, foi o Saulo, sobre uma verdade perene, ou seja, de uma ética perene, que apesar de você não concordar com ela, isso é real, e a gente está aqui reafirmando. Com o tempo, essas forças que tentam criar cacofonia, seja de um extremo ou outro do espectro político, porque vem vantagem é o velho dividir para conquistar, a gente vê isso ao longo da história humana, divide-se o povo para conquistar o povo, as pessoas começam a cansar, começam a ter um movimento contrário a todo esse conflito imenso e começam a buscar, bom, vamos parar com isso e vamos buscar uma coisa alternativa que nos dê um mínimo de ordenamento, de paz de espírito. Então, é uma tendência humana. Então, eu confio que
diante de tudo que a gente está sofrendo, com toda essa cacofonia, as angústias, as famílias brigando, as pessoas não conversando mais no grupo do WhatsApp, ninguém consegue mais conversar com o sogro, com a cunhada, está sendo tão chato, tão ruim, a gente está perdendo tanto, quando perde muito, a gente começa a querer ganhar. Então, espero, Castilho, que em algum momento a lucidez comece a tomar conta, e é uma tendência que a gente consiga fazer isso, apesar das dissonâncias cognitivas tantas que nós temos. Obrigado, comandante Castilho. Eu agradeço muito a resposta, tá? E estou muito feliz, além de lhe acompanhar na questão da sua vertente psicológica, acompanho também na sua vertente espiritualista. Muito obrigado, excelente trabalho. Obrigado. Obrigado. Doutor Rossando, são 15h30 aqui no meu relógio. O senhor tem tempo para mais 2 perguntas, as 2 últimas, ou não? Vamos responder, com certeza, mau carinho. Tá bom. Então, segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Rony Luz, por favor. Boa tarde, doutor. Sou o segundo sargento Rony Luz, da Polícia Militar do Distrito Federal. Boa tarde aos demais. Como eu formulei na questão, o padrão de comportamento ético do militar, ele é construído através dos regulamentos e estatutos vigentes nas Forças Armadas e Forças Auxiliares. Em se tratando das polícias militares, que lida diuturnamente com a sociedade, nós percebemos que o comportamento de uma parte dessa sociedade busca fugir ao padrão social. Eu pergunto, isso se deve à falta de direcionamento dentro do ensino da ética social nas escolas, desde o ensino fundamental até ao ensino superior? Tem alguma relação? Pode haver alguma relação com essa questão? Rony, eu te diria que tem muito mais culpa da família do que da escola. Acredita em mim. E isso é triste, porque assim, a escola, ela tem aquela obrigação enorme de um currículo cada vez mais extenso, de não sei quantas disciplinas, o conhecimento acumulado da ciência. Você tem uma ideia, Rony? Quando a gente fez vestibular, a gente estudou o átomo com elétron, prótons e nêutrons. Hoje tem não sei quantas micropartículas já percebidas circulando ao redor do átomo. Então, é tanta informação que a escola tem que colocar que ela conta que a família seja o educador moral. Só que a família faliu completamente. Seria tema para a gente passar 3 horas falando aqui por quê e como resolver isso. Nesse movimento, o que acontece? Chega nas escolas filhos que não respeitam a autoridade parental, de pai e de mãe. Filhos que chamam palavrão, que batem na cara. Isso, crianças, já vi em voo criança bater em cara de pai. Assim, você fica assim, chocado. Já vi escândalo aí no aeroporto de Brasília, um escândalo assim que você fica chocado como as pessoas perderam a noção de educar. No que essas crianças chegam no aparato escolar, que é o que a gente chama de grupo secundário, grupo primário é a família, sempre a família. O grupo secundário, que é a escola, e depois a sociedade, as instituições, como por exemplo as forças de segurança, se aquele grupo primário não oferecer as mínimas condições psíquicas para a formação de um caráter capaz de ser alguém que obedece a uma hierarquia, uma ordem, esse menino e essa menina que não respeita o pai e a mãe, ele jamais vai respeitar um professor. E ele não vai respeitar dentro da empresa. Essa pessoa, sabe qual é a grande tragédia? E é uma piada, na verdade, isso. É quando essa menina, Maria Mimada, casa com João Mimado. É um caos. Porque eles não nasceram para servir, eles nasceram para serem servidos. Os pais são bajuladores, são satisfadores de desejos, são pessoas que não têm personalidade. E essas crianças chegam na escola humilhando o professor, botando o dedo na cara. Chega para o professor, o que mais ele escuta é aqui. Quando eu tento colocar limite nesses alunos, os pais chegam aqui, me humilham, ameaçam o meu emprego, dizem para a escola que se não me demitir, tira o filho da escola. E eu digo isso porque eu lido muito com a escola. Ou seja, as escolas hoje estão reféns de pais que mimam os filhos. E nós temos outro problema, sabe, Luiz? Que é o seguinte. Nós temos agora a segunda geração, que é filhos mimados que se tornaram pais. Foram crianças mimadas nos anos 90 que agora são pais, 80 e 90, que agora são pais e duplam, e são pessoas que tornam os filhos duplamente mimados, mais fragilizados. Não é à toa, Luiz, que você perceba. Eu terminei o curso ali em 99, tá, Luiz? Na minha época, quando eu terminei o curso, meus professores diziam que o suicídio infantil seria exceção clínica, que talvez ao longo de toda a minha vida eu não ouvisse falar de suicídio infantil. E que era raro, mas aconteceria suicídio de adolescentes. 20 anos se passaram, Luiz, e temos uma epidemia global de suicídio infantil juvenil. E a base disso é crianças desestruturadas que não têm ordenação moral e autoridade em casa e se perdem num vazio existencial
e terminam não vendo sentido na vida, e porque não foram criadas para suportar a vida e as frustrações que a vida oferece, quando acaba o namoro, se matam. Quando ouvem uma crítica, choram, pedem um atestado psiquiátrico e saem da instituição. A escola hoje, na verdade, está fazendo o contrário. Ela está tentando, através de chamados métodos de educação socioemocional, já que a família não está fazendo isso, a escola está tentando compensar essa falta imensa que é, na verdade, da família. Porque para que a escola seja uma segunda casa, a família tem que ser a primeira escola. Muito obrigado, muito obrigado. Muito Por esclarecedor. nada, Luiz. Doutor Rossano, muito obrigado também por essa resposta aí. Falou muito, muito forte aqui comigo também. Por último, então, a senhora Alessandra Ribeiro, eu acredito que é a esposa do Brigadeiro Ribeiro, porque o nome da esposa do Brigadeiro Ribeiro é Alessandra. Então, senhora Alessandra, por favor. Minha quase xará. Olha aí, tá vendo? Professor, eu primeiro preciso colocar que, assim, sou sua fã, principalmente pela questão da psicologia infantil, um vídeo seu que fala sobre respeito e amor, que eu acho que é tudo que a gente está precisando nesse momento na sociedade. Inicialmente eu fiz uma pergunta, na verdade quem agradece sou eu, isso aí baseou muito do meu trabalho, eu sou psicopedagoga, e inicialmente eu fiz uma pergunta a respeito de como que a gente poderia trabalhar isso com as crianças, e na verdade, ao final de todas as respostas, isso acabou, você acabou já respondendo, e eu não queria ser redundante, então eu vou passar isso para um outro patamar. As Forças Armadas têm um projeto que se chama Profesp. Eu não sei se é de seu conhecimento, mas é um projeto que se trabalha com crianças em risco social, né? Quando a gente fala muito de criança mimada, a gente está pensando muito nas crianças de classe média alta, né? Já que a classe menos abastada acaba tendo uma dificuldade maior, não que ela não esteja fazendo dentro das possibilidades, mas ainda assim uma capacidade menor de fazer esse mimo que as crianças mais abastadas acabam tendo. Mas ainda assim, a questão da ética é uma questão que permeia esse projeto, né? É uma questão, a gente tem valores morais e éticos para trabalhar com essas crianças. E eu fico me perguntando, porque são crianças que normalmente vêm de famílias que estão sem a mãe auxiliando o tempo todo, às vezes vítimas de violência doméstica e toda essa questão pautada. Como que se poderia trabalhar isso dentro da perspectiva do esporte, numa atividade que vem num horário de contraturno da escola pública, que fosse abrangente e que pudesse deixar isso um pouco menos travado, que a gente conseguisse uma linguagem ou formas de trabalhar isso mais abrangentes? Olha, primeiro, Alessandra, obrigado, tá, pelo carinho da manifestação. O esporte e a arte são as coisas mais arrebatadoras de resgatar gerações de jovens. É impressionante, especialmente a arte, porque assim, o esporte ele une muito, mas a arte eleva. Você vê aqueles grupos de orquestras sinfônicas jovens espalhados mundo afora, o efeito que eles têm e não somente porque a criança ela se eleva, mas a casa dela e os vizinhos também começam a elevar o padrão emocional por causa da expressão artística. Então, qualquer coisa que seja feita em termos de esporte, de arte, e aí, não, mas eu acho que a arte às vezes pode desviar o caráter, depende de como você vive a experiência de arte e de que arte você opta, tá? Digo isso porque eu sei como as instituições veem de um modo geral, as artes de um modo geral, mas a música, por exemplo, ela tem um poder incrível transformador nas pessoas, como o esporte também. Então, quais são as funções aí fantásticas? Primeiro, eu tiro um turno que aquela criança estaria na área de risco dela, sem assistência familiar, porque os pais estão trabalhando, ou porque estão em casa, mas não têm condições morais de fazer essa educação. Eu tiro essa criança daquele entorno completo, violento, muitas vezes difícil, eu tiro ela meia hora, meio turno ali, eu já consigo compensar. Eu dou a ela um sentimento de grupo diferente do que ela vive ali,
que é um sentimento de pertencer para uma vitória justa em torno de uma competição legal e não de entrar num bando para matar o outro, né? Mas de estar no esporte para vencer o outro, mas dentro de regras. Isso por si só já é muito significativo. Então, qualquer esforço que a gente faça nesse sentido, ele é muito bem-vindo. Aliás, eu acho que é muito feliz saber que tem a Profesp, né? Eu acho que, na verdade, é importante aprovar no Brasil a chamada lei de herança, porque a lei de herança vai fazer com que as grandes fortunas percebam que não pode deixar tudo para os filhos. E é justamente a lei de herança que faz com que você crie muitas fundações. Nos Estados Unidos tem várias fundações, como a Fundação Bill Gates, que ele botou lá quase 100 bilhões ou mais de dólares para cuidar, por exemplo, de alfabetização e combate à AIDS, porque você começa a fazer com que essas pessoas que arrecadaram muita grana, mas nem vão usar durante a vida, possa destinar parte disso e agir junto com a sociedade para mitigar em áreas específicas, em lugares específicos, essas angústias. Você vê a Fundação Bradesco, a Fundação João Paulo Lemo aí com trabalho com crianças e educação de crianças e trabalhando com crianças especiais com competências intelectuais extraordinárias que termina levando a Harvard. É muito legal, mas ainda é pouco perto da demanda que a gente tem, se sabe, Alessandra, no Brasil, né? Um país com 220 milhões de habitantes, em que só 200 mil estão na classe alta. 200 mil em 220 milhões. Então, nós temos uma... A gente que vive na classe média perde a noção. A gente termina vindo na bolha da classe média, não tem a noção de como tem uma pobreza gigante nesse país. Quando a gente começa a conviver com essas pessoas, eu faço parte de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Eu dou, inclusive, meus livros, os direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente começou indo numa visita lá para a África para cuidar de 40 crianças, e hoje são 14 mil por dia em 4 países africanos e no Brasil. A gente sabe como tem dor no mundo e como nós podemos consolar essas dores e mais. O mais incrível, você já deve ter passado por isso, é como quando a gente vai dar, a gente volta tendo recebido muito mais. Com E é uma certeza. coisa que é muito alentadora. Poderia ficar conversando com você aqui 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas eu sei que você deve ter mais o que fazer. Mas de verdade eu agradeço. O programa já existe e a gente está, eu como voluntária estou ajudando a gente a fazer uma reformulação e essa questão acabou ficando comigo durante todo esse tempo porque é muito importante. Eu agradeço Sim, muito. eu que agradeço demais. Bem, senhores, agradeço a participação de todos. Infelizmente, nosso tempo já se esgota. Doutor Rossandro, mais uma vez, né, conforme eu já tinha colocado na nossa conversa pela manhã e na introdução que fiz da palestra do senhor, foi um prazer imensurável tê-lo aqui conosco. Espero que possamos estar juntos mais vezes, né? Esse trabalho na área de ética, competência moral que a FAP tem feito é um esforço para aperfeiçoar os programas internos da Força Aérea e das nossas forças co-irmãs. A gente vem se esforçado bastante para trazer junto conosco o Exército, a Marinha, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o governo como um todo, né? E as nossas forças auxiliares também. Então, por isso a gente estendeu o convite para o máximo de pessoas possíveis. A gente está no esforço agora, estamos construindo uma estrutura chamada Conselho de Ética Militar da Força Aérea Brasileira. Nossa vontade é que esse trabalho possa ultrapassar as fronteiras da FAB, alcançar, primeiramente, o Ministério da Defesa e as outras forças co-irmãs. E mesmo sentimento em relação ao programa de formação e fortalecimento de valores que coordenamos aqui no EMAE. E estamos montando também uma coisa que a gente está chamando de think tank de ética militar, que é unir cabeças pensantes, corações pulsantes em torno desse tema, né? E espero poder contar com o senhor realmente em outras oportunidades, né? Agora, nesse momento, se estivéssemos ao vivo, olho no olho, eu lhe entregaria um certificado de agradecimento, mas como não estamos, então vou enviar esse certificado diretamente para o senhor ali, ou no WhatsApp ou no e-mail, talvez nos dois, para garantir que vai chegar, né? E quero deixar a Força Aérea Brasileira, né, a primeira subchefia especificamente aqui, chefiada pelo Brigadeiro Ribeiro e a nossa equipe à disposição do senhor para aquilo que precisar. Aquele convite que lhe falei pela manhã, né, continua de pé. Assim que essa pandemia passar, vamos marcar um momento para o senhor vir a Brasília, conhecer as instalações da Força Aérea,
conhecer a estruturação que nós temos aqui e os programas que nós estamos coordenando um pouco mais de perto. Sobre o Profesp, especificamente, além da Força Aérea, ele é um programa do Ministério da Defesa, então a Marinha e o Exército também estão envolvidos, né? Esse mergulho que a Força Aérea está fazendo nesse programa, intensamente dedicado a esse programa, nós esperamos que ele se amplie para as demais forças, que eles também mergulhem de cabeça como estamos mergulhando, para a gente ter um resultado melhor aí, não só para as forças em si, mas para o Brasil como um todo. Então, doutor, franquio ao senhor as últimas palavras aí, para que a gente possa realmente encerrar essa tarde brilhante. Mais uma vez, muito obrigado. Dantas, eu que agradeço o convite de vocês. Estou aqui como brasileiro, né, alguém que confia num país que tem 500 anos de história e tem muita coisa para mostrar para o mundo aí. Realmente, nós temos defeitos, mas nós temos virtudes incríveis. Eu que viajo o mundo inteiro, quanto mais eu viajo, mais eu consigo ver as virtudes que a gente não enxerga quando está aqui. Que a gente possa contribuir para a construção de um país apaziguado, um país melhor. Estou sempre à disposição, fico muito feliz, espero ter respondido aí dentro das minhas limitações, já que eu não conheço todo o mundo, mas dentro do que eu pude responder as perguntas que me foram feitas, extremamente inteligentes, né? A parabenizar a todos vocês, dizer que o que você me falou que de vez em quando passa alguns vídeos meus aí, fica à vontade, tá? Então, assim, eu sempre acho que o conteúdo que eu coloco na internet é isso mesmo, é para ser compartilhado para mais pessoas. Inclusive, todo domingo de manhã eu faço um podcast chamado Cuidando da Alma no meu YouTube, 10 da manhã, meia horinha, falando de algum conteúdo de desenvolvimento emocional. Fica o convite para vocês aí assistirem ou ao vivo ou depois, tá lá no YouTube, tem vários episódios, para que a gente contribuir, cada um no seu lugar, para a gente construir um país, uma sociedade melhor, mais justa, mais tranquila. Mais uma vez, muito obrigado, tenha uma excelente semana e continue aí cumprindo cada vez mais de forma aprimorada esse papel institucional importante que cada uma dessas instituições aqui presentes tem na orquestração da democracia do nosso país. Doutor, então mantenho contato com o senhor ali no WhatsApp, se o senhor me permitir. Aos Claro, amigos tranquilo. que estão participando conosco da palestra aí, nos vemos na próxima quarta-feira com a professora doutora Lucelena Galvão, que vai abordar a ética sob uma perspectiva filosófica. Amiga pessoal do doutor Rossandro, com certeza ele Sim, a recomenda. sou fã Muito dela. obrigado a todos. Somos dois. Até a próxima, doutor. Obrigado.